Ok? Então vamos lá. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Mateus capítulo 4, no versículo 18 até o 22. Título da mensagem: Chamados e escolhidos. Amém? Chamados e escolhidos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? O claro diz assim, ó: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Glória a Jesus. Veja só, irmãos, eu quero abordar algumas coisas importantes aqui dentro desse tema, chamados e escolhidos. A Bíblia diz que Jesus ele estava andando, caminhando junto ao mar da Galileia, e a Bíblia diz que ele viu dois irmãos. Agora, será que naquela oportunidade, às margens do mar da Galileia, na praia do mar da Galileia, não tinha mais ninguém? Só estavam os dois na beira-mar? Não, porque no outro texto, está narrado lá em Marcos capítulo 1, está narrado em Lucas capítulo 5, lá no texto de Lucas capítulo 5, que narra o mesmo texto, a mesma história, a mesma passagem, o mesmo acontecimento. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro para pregar para uma multidão que estava às margens do mar da Galileia. Então aqueles dois irmãos, aquelas pessoas, aqueles pescadores que estavam ali, eles não eram únicos naquela praia, tinha outras pessoas naquela praia. Mas será que Jesus não estava enxergando as outras pessoas que estavam ali? É lógico que estava enxergando, só que Jesus não enxergou os demais da mesma forma que ele enxergou aqueles dois irmãos, Pedro e André. Jesus enxergou eles de uma forma diferente. Jesus viu eles de uma forma diferente. Jesus olhou para eles de uma forma diferente. E é bem provável que você está aqui nesta noite porque Jesus olhou para você de uma forma diferente. Eu li esse texto aqui porque ele fala que era Simão, era Pedro, né? E André. Mas logo mais na frente, Jesus ele enxergou mais dois irmãos, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Agora olha que interessante, no barco de Pedro tinha mais gente, mas só foi Pedro e André que foi chamado. No barco de Zebedeu estava o pai, o Zebedeu estava lá, mas foi chamado João e o Tiago. O que mostra claramente, nitidamente, que Jesus ele olha para algumas pessoas de uma forma diferente. Ele olha para algumas pessoas, escolhendo-as e chamando-as para algo diferente. Talvez é o mesmo que aconteceu com você. Você está aqui porque você foi chamado, você foi escolhido. Jesus olhou para você. Quem sabe você diz assim: pastor, lá na minha família ninguém está querendo nada com Deus. Alguns até já se converteram, mas eles não querem comprometimento com Deus. Mas eu, sei lá, eu fui diferente, eu já ingressei no chamado, na obra, eu já tenho prazer, eu tenho gosto de trabalhar.
Eu gosto de trabalhar na célula, eu gosto de ajudar, eu gosto de trabalhar na igreja, eu gosto de falar do amor de Deus, eu gosto de ver as pessoas se rendendo a Jesus, eu gosto de ver pessoas sendo batizadas, recebendo Jesus, aceitando Jesus. A maioria de vocês aqui até se emociona quando vê alguém da célula entregando a vida para Jesus. Por que será, irmãos? Porque Jesus olhou para nós de uma forma diferente. Na minha família, por exemplo, irmãos, minha família de pai, mãe, ninguém é convertido. Minha mãe não é convertida, meus irmãos não é convertido. Não é por falta de pregar para eles, porque eu já preguei para eles muitas vezes. Eu já falei do amor de Deus. Sempre que tem oportunidade eu falo de Jesus para eles. Eles já tiveram a oportunidade de conhecer, mas eles não quiseram nenhum comprometimento com Deus, entregar a vida para Jesus. Ainda não. Eu creio que Deus ainda possa fazer uma obra na vida deles. Mas então como é que Jesus fez a obra na minha vida? Porque Jesus olhou para mim de uma forma diferente. Da onde que nasceu esse desejo no meu coração de ser um pastor? Primeiramente de trabalhar na obra, de ajudar na igreja, de fazer alguma coisa na igreja. Não nasceu assim, irmãos, eu já cheguei na igreja e me converti, já deu vontade de ser pastor. Não. Primeiro nasceu aquele desejo de fazer alguma coisa na igreja, de fazer parte da obra, de ser um instrumento da mão de Deus. Eu via as pessoas trabalhando e eu ficava pensando assim, não, elas são instrumentos na mão de Deus, Deus capacita elas. Quando eu via alguém orando por uma outra pessoa, ou pregando no altar, ou trabalhando como diácono, seja lá o que fosse, eu ficava pensando assim, Deus encheu essa pessoa de poder e de unção para fazer isso. E é verdade, eu não estava errado, irmãos, eu não estava errado. Porque quando eu comecei a buscar mais de Deus em cima disso, Deus começou a encher meu coração de desejo de fazer a obra, desejo de trabalhar para Jesus, desejo de estar na igreja, de vir para a igreja, de estar junto com os irmãos. Não foi à toa que logo no começo eu comecei a ganhar alguns apelidos de algumas pessoas com relação a isso, apelidos maldosos até. Porque a minha vontade era estar na igreja, a minha vontade era estar ajudando, fazendo. Era no culto de terça, era no culto de sexta, no culto de domingo, evento, oração, vigília, o que tivesse, oração no monte, aonde dava, se eu pudesse encaixar com o meu horário de trabalho, eu estava lá, eu tinha aquele desejo. Por quê? Porque Jesus olhou para mim de uma forma diferente. E com o tempo eu pude entender que eu fui um chamado e escolhido por Deus. Jesus me chamou, me escolheu. Jesus estava andando lá na beira do mar, bateu o olho, olhou de uma forma diferente, primeiro para Pedro e para André. E o que Jesus faz, irmãos? Jesus obriga aquela pessoa a andar com ele. Jesus causa algo na vida daquela pessoa para fazer com que ela precisasse de Jesus. Não, Jesus, ele chama. E o sinal de chamado da nossa vida, irmãos, nem sempre é um chamado, é um sinal explícito. Às vezes é uma coisa sutil, leve, suave, que às vezes até passa desapercebido por muita gente, mas aquele que é chamado, o coração dele começa a arder de vontade de fazer a obra de Deus. Eliseu um dia estava arando terra, eram 12 juntas de boi, e ele estava arando a terra. Ele estava, se eu não me falha a memória, com a 13ª. Ele estava arando a terra. Passou Elias o profeta. O que Elias fez? Só pegou uma capa e jogou em direção a Eliseu. E Eliseu já sabia o que estava acontecendo, porque o coração dele se encheu com desejo de cumprir o chamado de Deus da sua vida. O mesmo aconteceu com Pedro e André. Parece, quem olha assim, irmão, parece tão fácil, que Jesus tenha passado e dito assim: deixem tudo e me sigam. Pedro e André abandonaram o barco e seguiram Jesus.
Parece tão simples, irmãos. Parece que foi uma coisa tão fácil de ser feita por eles. Foi, irmãos, é verdade, foi. Eles não tiveram dificuldades de se desapegar daquelas coisas materiais por causa da obra de Deus, irmão. As coisas materiais são as que mais impedem de nós fazer a obra de Deus. Impede a pessoa de trabalhar na obra, de trabalhar na célula, de ajudar, de produzir, de ajudar na igreja. De ajudar na igreja. O que mais impede são as coisas materiais, humanas, terrenas. As pessoas se cercam de tanta coisa que elas não têm tempo para fazer a obra de Deus. Elas não conseguem tirar um tempo para trabalhar, para vir num trilho do crescimento, para ir numa célula, para levar um convidado, para trazer alguém na igreja. Elas não conseguem. Elas se cercam de tantos afazeres, de tantas coisas, que elas não conseguem. Não conseguem tirar um tempo. E elas não aceitam o chamado de Deus na vida delas. Elas renunciam a isso. Em vez de renunciar ao mundo, elas renunciam a chamado de Deus nas suas vidas. Pedro e André não tiveram dificuldade em se desprender das coisas do mundo. A gente acabou de ler agora há pouco um salmo, que eu até vou ler para vocês um pedacinho, 127, né? Deixa eu só achar ali. Você vai ouvir, você vai ver que grande verdade é. O versículo 2 é assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que o preguiçoso pode ficar em casa dormindo, que Deus vai dar as coisas para ele? Não. Sabe o que Deus está dizendo? Que aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, ele não precisa fazer muito esforço para Deus lhe honrar. O grande problema é que a maioria das pessoas coloca as coisas de Deus em segundo plano, e aí fica que nem essa passagem aqui, ó: se entopem de coisa, mas não conseguem chegar a lugar nenhum. Corre de um lado para o outro e não conseguem chegar a lugar nenhum. Trabalha, e faz isso, e faz aquilo, e não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Deus vai te dar sabedoria e inteligência, irmão. Você adquirir, para você crescer de forma mais tranquila, mais suave, bem mais fácil. Não precisa ficar se batendo demais. Agora deixa eu entrar numa parte interessante aqui. Jesus passou e chamou, então, ó, chamados e escolhidos. Agora, normalmente, irmãos, quando nós somos chamados para algo, o primeiro intuito nosso é ter medo. Pastor, mas eu não vou saber fazer. Mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu não sou qualificado. Ah, mas eu não tenho esse dom. Eu não sei como é que faz. A primeira reação nossa é o medo. Mas quando Jesus chamou esses discípulos, o que ele disse para eles? Eu vou repetir só para você entender. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não disse: venham atrás de mim, venham comigo aqui, que a partir de hoje vocês vão começar a pescar homem. Não, ele disse: eu vos farei. Jesus estava dizendo que ia treiná-los, irmãos, ia ensiná-los, ia preparar. Ninguém surge da noite para o dia, irmão. Precisa de preparo, precisa de treinamento, precisa de capacitação, precisa buscar de Deus, se fortalecer, se encher da presença, buscar unção, buscar poder. Ninguém se torna um pregador da noite para o dia. Chegou na igreja, entregou a vida para Jesus. Jesus diz: olha, eu tenho um propósito, tenho um chamado na tua vida, amanhã sobe no altar e vai pregar. Não, precisa de um tempo de treinamento, de preparação, de capacitação. É o que Jesus fez. Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens.
Qual é o segredo para ter sucesso no ministério quando eu sou chamado por Jesus? Qual que é o segredo, irmãos, para ter esse sucesso? O segredo é seguir Jesus, andar com Ele. Foi o que Pedro fez. Significa que Pedro não cometeu erro? Cometeu. Até no dia da crucificação, Pedro cometeu erros. Lembra que ele negou Jesus? Cometeu erros. E os outros discípulos abandonaram Jesus, cometeram erros. Não significa que não vão cometer erros, que não vão ter momentos de fraqueza, não vão ter momentos de medo. Pedro não afundou lá quando estava andando sobre as águas. Por quê? Porque ele olhou para o vento e teve medo, duvidou. Ser chamado e escolhido por Deus não significa que em algum momento eu também não vou ser pego com a dúvida, que de vez em quando não vou ter alguns conflitos na minha fé, na minha vida espiritual. Por quê? Porque eu estou sendo preparado, irmãos. Estou sendo preparado. Jesus, Ele me chamou e me escolheu, mas Ele disse: eu vou te preparar para você ser um ganhador de almas, para você ser um pregador, para você ser um homem ungido, para ser uma mulher ungida, uma pessoa de poder, uma pessoa que quando anunciar o Evangelho vai ganhar pessoas, vai converter muitas vidas, vai ser um instrumento nas minhas mãos. Quando abrir a boca para falar, para pregar o Evangelho, o poder de Deus vai tocar as pessoas. Quando orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Nós estamos sendo preparados, irmão. Estamos sendo preparados. Jesus disse: eu vos farei pescador de homens. Ele não transformou ninguém só porque Pedro tirou o pé do seu barco e começou a andar com Jesus. Jesus o tenha transformado na mesma hora. Não, foi uma preparação, foi um tempo de preparo. Aí é lógico, irmãos, surgiu no caminho deles muitos acontecimentos para que eles fossem preparados. Chegaram em uma cidade um dia, cobravam um pedágio dos estrangeiros. Era uma cidade comercial, entrava muito estrangeiro naquela cidade, e eles começaram a cobrar um pedágio do estrangeiro, chamado de dracma, 2 dracmas. Jesus entrou com os discípulos, e o coletor de impostos chegou lá e cobrou Jesus. Nem cobrou Jesus diretamente, cobrou os discípulos. Disse assim: escuta aqui, teu mestre não paga o imposto de dracma? Aí Jesus, percebendo, chamou Pedro e falou assim para Pedro: de quem é cobrado o imposto? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro falou assim: dos estrangeiros. Ele falou: então, para que ninguém se escandalize, vai lá e joga o teu anzol. O primeiro peixe que tu pegar, abre a boca, dentro dele vai estar um estáter, 2 dracmas. Paga o imposto por mim e por ti. Olha que ironia. Aquele coletor de impostos estava declarando que o reino de Jesus não era da terra, porque não tratou ele como um membro da terra, um membro daquela cidade, um filho de Israel. Tratou ele como estrangeiro, e de fato ele é estrangeiro. E ele disse que nós também somos forasteiros aqui nessa terra, porque de fato a nossa moradia, ela é celestial. Nós somos da cidade celestial. Experiência para Pedro, irmão. Experiência para Pedro. Ir lá jogar o anzol, pegar um peixe. Provisão na boca do peixe. Sabe o que Jesus estava ensinando Pedro? Estava dizendo assim, ó: para você fazer a obra de Deus, você precisa ter fé, porque a provisão de Deus, ela vai chegar todos os dias na tua vida. É só você crer. Deus nunca vai te desamparar, nunca vai te... Irmãos, quando Deus chama alguém e a pessoa diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua obra, eu quero ser instrumento em tuas mãos, eu aceito ser um chamado e um escolhido. Deus, Ele não desampara, Ele não deixa faltar nada, Ele provê. Pode ser os 45 do segundo tempo, mas Deus nunca deixa o seu time perder.
Foi um tempo de treinamento para Pedro, irmãos. Pedro estava sendo treinado. Treinado para quê, irmãos? Para ser um pescador de homens. Foram várias as experiências. Na nossa vida não é diferente, irmãos. Cada acontecimento na tua vida, é um treinamento de Deus, é uma preparação de Deus, né? Às vezes o irmão está lá na célula dele, tem 4, 5 pessoas, ele não cuida daqueles 4, 5, ele não se dedica, ele não faz com amor, ele não faz com carinho. Por quê? Porque ele reclama e diz assim: ai, a minha célula não tem ninguém, não vai ninguém. E ele esquece do texto que diz assim: foste fiel, dedicado, aplicado no pouco, um dia te colocarei no muito. Não é dedicado. Irmãos, quando eu comecei como pastor, a primeira igreja que eu assumi, uma igreja pequenininha, uma cidade pequenininha, um povo difícil, irmãos, um povo de dura serviço, como diz a Bíblia, povo difícil. O que eu tinha que fazer naquela cidade, irmãos? Fazer de qualquer jeito, esperar o tempo passar para poder sair de lá? Não, eu tinha que dar o meu melhor. Era um tempo de treinamento, era um tempo de preparação, era um tempo de instrução, era um tempo de capacitação na minha vida. Agora, eu nunca poderia, e nem poderia até hoje, esquecer que um dia eu fui chamado e escolhido por Deus. O que acontece nesse período, irmãos, eu tenho que interpretar como um tempo de Deus na minha vida. Quando chegamos em Santo Antônio da Patrulha, assumimos a igreja lá embaixo. Meia dúzia de pessoas, um grupinho de pessoas pequenas. Como é que nós teríamos que fazer os cultos, irmãos? Ir lá fazer uma oração e mandar o povo para casa? Fizemos, vocês sabem disso, já falei várias vezes aqui. Fizemos muitas vezes cultos sem ninguém dentro da igreja, somente nós. Mas fizemos os cultos. Nunca deixei de fazer um voto de oração porque não ia ninguém orar. E não ia de fato mesmo, não ia ninguém orar, era só nós mesmo que ia. Nunca deixemos de cumprir o voto de oração, de levar até o final. Quando fazíamos um evento, fazíamos com perfeição, mesmo se fosse só para 20 pessoas, mas fazíamos com perfeição, com amor, com dedicação, com carinho, com investimento, porque às vezes tínhamos que tirar dinheiro de outros lugares para poder investir lá na igreja, para fazer as coisas acontecer. Tinha que fazer. Mas como é que fazíamos, irmãos? Com amor, com dedicação, com empenho. Porque quando a gente é fiel no pouco, irmãos, Deus faz questão de nos colocar no muito. Tudo isso é um treinamento, tudo isso é preparação. E o mesmo acontece com você lá na tua célula. Tudo é uma preparação. Deus te chamou, irmão. Você não está nesse lugar aí por acaso. Você não está aqui no trilho do crescimento hoje por acaso, não. Talvez alguns até resistiram um pouquinho, demoraram um pouquinho, mas você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te escolheu, te chamou. E está num processo de preparação, te treinando, te capacitando. Muitos que estão sentados aqui, talvez não fazem ideia, ou até nesse momento não estão desejando se tornarem um líder de célula. Mas se esse for o plano de Deus, Deus vai te preparar para isso. Deus vai te despertar para isso. Deus vai te capacitar para isso. Deus vai te despertar a qualquer momento para isso. Deus vai fazer. Porque os olhos dele, quando eles se direcionam em nossa direção, e é um olhar diferente, ele sabe quem ele está escolhendo. Ele sabe, não é os olhos humanos, é os olhos de Deus. Se Deus escolhe, Deus sabe o que está fazendo, irmãos. Ele não faz uma escolha errada, sempre ele tem um propósito. Você pode se sentir inferior, incapaz, limitado, deficiente. Você pode se sentir pequeno. Mas se você é um desses chamado e escolhido,
a seu tempo, Deus vai te preparar. Deus vai te moldar. Assim como o oleiro prepara o vaso, nós temos que ser um barro na mão de Deus. Deixa Deus moldar o barro. Deixa Deus preparar. Se coloca na mão de Deus. Diga: Deus, faz em mim a tua vontade. Irmãos, seguindo o que nós pregamos domingo aqui, a vontade de Deus tem que prevalecer, irmão. A vontade de Deus, irmão, fosse a minha vontade, as coisas aqui teriam totalmente diferente. Mas não é a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus, tem que ser no tempo de Deus. Eu não questiono Deus com relação às coisas que acontecem. Deus sabe a hora certa, irmão. Ele está nos preparando, Ele está nos preparando, você sabe disso. Quantos já passaram por aqui? Alguns se tornaram líderes de célula e deixaram de ser líderes de célula. Alguns, a maioria inclusive, saiu da igreja, nem ficou na igreja. Deus sabe o que está fazendo. Eu gostaria de estar com umas 30, 40, 50 células aqui. Estamos com 11. Mas Deus sabe quem Ele está chamando, quem está escolhendo. Deus sabe com que Ele vai fazer. Quem sabe se fosse com aquele grupo que tínhamos anteriormente, nós iríamos dizer assim: olha, é o grupo que nós preparamos. Assim Deus vai dizer: não, é o grupo que eu preparei. Estão aqui as pessoas que eu escolhi, que eu chamei. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Amém? Vire para o irmão que está perto de você e diga assim: meu irmão, você está aqui porque Deus te chamou e te escolheu. Por que será que Deus fez isso comigo? João 15,16 diz assim. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós estamos aqui, irmãos, nessa posição, não foi porque nós escolhemos isso, foi Deus que me escolheu. Você não está aqui porque eu escolhi você, irmão. Ah, eu estou tão feliz porque o pastor me escolheu. Não. Ah, eu estou aqui como pastor dessa igreja porque a igreja me deu essa oportunidade. Não. Foi Deus que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Por quê, irmãos? Não sei. Qual o objetivo? Dar fruto. A única coisa que Deus conta conosco é que nós sejamos frutíferos, que a gente dê fruto, que dê resultado onde Deus te chamou, irmão. Dê resultado onde Deus te chamou. Se Ele te chamou para ser o líder de célula, dê resultado. É isso que Deus espera de você, que você dê resultado. Ele te chamou para você ser um músico, dê resultado. Chamou para ser um diácono, dê resultado. Chamou para ser um pregador, dê resultado. Te chamou para trabalhar no núcleo da célula, ajudar a fazer um quebra-gelo, uma dinâmica, convidar alguém, ajudar a organizar a célula. Dê resultado, faça o teu melhor. Faz com amor, com dedicação, com empenho. Se dedique naquilo que você vai fazer. Pode ser uma coisinha pequenininha, irmão, pequenininha. Faça com intensidade, com amor. Faça como fazendo a Deus e não fazendo aos homens. Ah, eu vou fazer porque daí, eu vou fazer isso aqui porque daí meu líder vai ficar feliz, ele vai gostar. Não, cara, ele vai gostar, vai ser bom que você faça para ele ficar feliz. Mas faça, eu estou fazendo para Deus isso aqui. Eu sei que Deus vai olhar o que eu estou fazendo para Ele. Ele me chamou para isso. Pode ser uma coisa tão pequena, mas Ele me chamou para isso. Ele me chamou. Às vezes a oração de alguém que faz algo tão pequeno na igreja, às vezes Deus usa aquela pessoa numa oração, às vezes até com muito mais poder do que alguém que faz muita coisa, ou faz uma coisa grande, mas não faz com tanto amor e com tanto empenho. Ah, Deus me chamou para limpar a igreja. Então, uma vez eu conversei com uma irmã em uma das igrejas que eu passei fazendo trabalho. Conversei com a irmã, sabe o que ela disse para mim? Ela disse assim: ó,
Fazia mais de 20 anos que ela limpava a igreja. Sabe o que ela disse para mim? Ela disse assim: Deus me deu esse ministério, limpar a igreja. Fazia com tanto amor e dedicação. E eu conheci uma outra irmã também que disse parecido. Ela disse assim: Deus me deu um ministério, cuidar do meu pastor. A irmã cuidava do pastor, da família do pastor, cuidava mesmo. Como assim cuidava? De vez em quando ia lá, ver se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Tudo que o pastor precisava na igreja, ela estava sempre disposta a fazer, a ajudar. E ela disse: Deus me chamou, me deu esse ministério para mim cuidar do meu pastor. Faz com amor, com dedicação, irmãos. Se você for dedicado naquela coisinha pequena que Deus te deu, pode ser pequeno, irmão, pode ser pequeno. Eu não sei como é que você encara, por exemplo, quando você, vou pegar um exemplo simples, quando você pega um ingresso no evento da igreja para vender com alguém, o que você enxerga quando você olha para esse ingresso? É mais uma oportunidade de arrumar dinheiro para a igreja? Ou você olha assim com tanto empenho, com tanto amor, tanta dedicação, dizendo assim: é algo relacionado com a obra de Deus, é algo que Deus me confiou nas mãos. Quando nós fazemos com empenho, com dedicação, irmãos, com muito amor que nós fazemos, nós estamos dando resultado. E aí, se eu estou dando resultado, a Bíblia diz o quê? Tudo que eu pedir para Deus, Deus vai me conceder. Deus vai me abençoar. Eu vou ser muito mais abençoado, irmãos, se eu fizer com dedicação e com amor as coisas de Deus. Chamado e escolhido. Amém? Fique em pé, vamos fazer uma oração. Levante a tua mão direita para o alto. Ore junto comigo nesta noite, dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que um dia o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Se estou aqui, é porque eu fui chamado e escolhido pelo Senhor. Amém? Com os olhos fechados, faça uma oração a Deus. Fale com Deus esta noite. Sei que os teus olhos, Santo e bendito Deus, sempre atentos, aleluia, glória a Deus. Ori calamachuri andalamai. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, eu sei que nós somos chamados pelo Senhor, fomos escolhidos para esta obra. Se estamos aqui, Pai, é porque um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos escolheu com um propósito que vai muito mais além do que nós podemos contemplar com os nossos olhos hoje. Senhor, vem abençoar esta igreja, Pai, abençoar este povo. Abençoa, Deus, através daqueles que o Senhor escolheu, o Senhor chamou para esta obra, para esse ministério. Abençoa a vida deles, ó Pai. Abençoa, Deus, que o ministério cresça, que o ministério cresça, Pai. Ori carabachuri andaramai. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor, venha nos encher, ó Pai. Nos encher, Senhor Deus, nesta noite, com a sua glória e com o seu poder. Ori aramachuri andaramai. Ele andava e andei suricandaramai. Aleluia. Bendito eterno Deus, aleluia, Senhor. Faz-nos, ó Deus, transbordar com a tua presença, Pai, e com a tua unção, em nome de Jesus. Eu oro também pelos nossos cadernos de oração, abençoando cada nome, cada pedido de oração que foi deixado nesse caderno. Eu quero abençoar, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, Deus, que o Senhor vai abençoar essa pessoa que deixou seu pedido no caderno. O Senhor vai fazer o milagre, o Senhor vai dar a resposta, vai trazer a solução. Em nome de Jesus, eu coloco as minhas mãos sobre o caderno de oração e eu profetizo o milagre, a bênção e a resposta. Eu também abençoo, Senhor,
Através do caderno eu abençoo todas as nossas células, os nossos líderes, os irmãos que fazem parte do núcleo. E eu determino, Pai, o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Dê um abraço do irmão que está perto de você e diga para ele assim: chamado e escolhido por Deus e não pelos homens. Que Deus abençoe a todos, uma boa reunião de núcleo e uma boa célula a todos nessa semana, em nome de Jesus. Vá em paz.